ar mais um programa Histórias e Conquistas. Pessoal, o programa de hoje está imperdível, principalmente para você que deseja empreender, entender os desafios do empreendedorismo com um grande empreendedor. Ele é autor do livro Um Livro, Uma Vida e uma História, o sucesso de quem se dispõe a ensinar. Tarcísio Pegoretti está aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua trajetória profissional. Ele que é um empreendedor nato e hoje possui 4 empresas no mercado. Não perca, nosso programa está começando. Tarcísio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde para todos. Boa tarde, Larissa. Que história, hein? Para o pessoal saber, o Tarcísio, eu dei uma lida já no livro dele, me entregaram antes, eu achei maravilhoso, achei muito bom a ideia, principalmente porque hoje em dia se tem uma visão de que empreender é tão difícil, principalmente no país que nós vivemos, e é tão bom você conversar e nós trazermos bons modelos e pessoas que incentivam as outras a empreender. O senhor é um incentivador de pessoas a empreender. Isso. Eu tenho um sonho que sempre é compartilhar aquilo que eu aprendi. Isso desde pequeno. Eu sempre procurei trabalhar o conhecimento e passar aquilo que eu sei para as outras pessoas. Eu tenho até um caso de um colega meu que hoje tem uma empresa, uma corretora de seguros, na Mindaial, e ele, quando nós tínhamos 14 anos, trabalhava na Ering até então, eu ia na casa dele para estudar porque ele queria desistir de estudar, porque ele era de origem de agricultores e ele achava que não precisava estudar. Então, eu ia todo dia lá na casa dele, com um livro, estudava, e ele conseguiu, ao completar 18 anos, uma vaga, na época, no antigo Bamerindos, como corretor de seguro. Depois do segundo ano que ele estava trabalhando no banco, ele tirou o primeiro lugar no estado, no terceiro, no quarto, no quinto consecutivos. Então, ele tem, inclusive, hoje na estante dele, um livro que eu dei para ele, na época, que foi a base do negócio dele. Então, foi muito interessante. E são essas experiências que me fazem colocar essas ideias no papel. O senhor é um empreendedor nato. Desde os 9 anos, como é que é? Com 9 anos de idade, comecei a vender laranjas para ajudar no sustento da família. A minha mãe ficou viúva com 29 anos, meu pai faleceu com 33, a minha irmã mais velha tinha 6, eu tinha 5, a outra tinha 4, meu irmão tinha 40 dias. A minha mãe, ela passou muitas dificuldades porque ela teve que trabalhar no colégio, na época foi o que ela conseguiu, como zeladora no colégio. E lá trabalhou de zeladora do colégio até se aposentar. Só que uma coisa ela nos ensinou e uma coisa ela deixou para nós. Vocês vão ter o que eu não tive, vocês vão ter estudo. Cada vez que passava um vendedor de livros, que na época era de porta em porta, ela comprava, fazia meio que um consórcio, pagava em 60 meses, mas nos cobrava a leitura. Ou seja, a leitura era obrigatória. Era necessária. Mas foi bom porque, enquanto ela trabalhava fora, porque ela tinha que trabalhar, e quando ela estava em casa tinha tantos afazeres, imagina, uma família grande, a gente tinha que se ocupar com alguma coisa. Quando não estávamos brincando, eu pegava, e eu principalmente gostei muito dos livros que ela comprou lá no início. Os Irmãos Grimms, que Branca de Neve e Sete Anões, hoje é um livro que tu lê em 5 minutos. Naquela época era um livro de 600 páginas, pelos autores originais mesmo. Então, isso tudo me motivou a ler sempre mais. E tudo que eu faço na vida, eu busco na leitura uma solução. Por exemplo, se eu estou com um problema, se eu tenho que fazer um trabalho, dar uma palestra sobre algum assunto, eu vou buscar um pouco de teoria para fundamentar e aí fazer um bom trabalho. Sempre procuro fazer o melhor. É interessante isso porque as pessoas não têm, geralmente as pessoas não têm esse hábito, né? Geralmente querem aprender de uma forma empírica. Querem ser muito rápido. E aí acabam postergando ainda mais o projeto. Exato. Não, eu sempre estudo. Eu, inclusive, aprendi a jogar xadrez com 9 anos de idade. Pois eu vi no seu livro, eu achei muito interessante que o senhor colocou que com o xadrez você aprendeu, tem uma frase, com menos você fazer mais. O xadrez ele tem os princípios. Você pode fazer uma boa partida usando mais ou menos tempo. Então, o ganho de tempo é um dos princípios do jogo que você passa a adotar através de táticas
dentro do jogo. Então, quanto mais você estuda, mais rápido você se torna no jogo. E melhores resultados você tem. E assim também é na vida. Então, quando você faz um trabalho, você estuda, você perde um tempo, entre aspas, estudando, mas o resultado final do teu trabalho, ele é muito melhor. Mas eu sei também que o senhor nem sempre foi empreendedor, que o senhor teve uma passagem na Hering, é isso? Trabalhei 15 anos na Hering. Primeiro trabalhei 12 anos no jornal A Nação, que era o jornal na época em Blumenau, e vim até Indaial, trazia o jornal, e eu fui contratado, trabalhei 2 anos distribuindo o jornal, com 12 anos. Com 12 anos. Com 12 anos de bicicleta. Então, ali eu aprendi uma lição muito importante, já a nível de negociação. Então, eu recebia os jornais para distribuir, as assinaturas, e recebia mais 25 jornais para entregar, sendo 5 para venda, para, digamos, complementar o meu salário, e 20 era para mim dar de cortesia, escolhendo algumas residências. E no primeiro mês eu não entendi bem a lógica disso aí, né? Mas por que dar de graça? Então, depois de 30 dias, vinham os diretores do jornal e iam junto comigo lá onde eu deixava de cortesia. E eles questionavam as pessoas que recebiam o jornal, se gostaram do jornal, se estavam recebendo em dia e tal. E de cada 20 jornais entregues, 5 assinavam. Então, eu comecei a raciocinar em cima disso aí. Bom, se de cada 20 pessoas que eu deixo algo de cortesia, 5 fazem negócio, adotei isso também como estratégia na empresa, na primeira empresa que eu comecei a Direta Sistema em 1994. Então, eu ligava para 20, eu pegava na lista telefônica na época, ligava para 20 possíveis clientes, conseguia agendar 5 e de cada 5 eu conseguia no mínimo uma venda, quando não conseguia 2 ou 3. Uau. Isso aí funciona, tá, pessoal? Isso quando tinha 12 anos o senhor já aprendeu? Eu aprendi isso aí através da observação. Muitas coisas que eu faço é pela observação. Que interessante. Eu observo e aplico. Porque as pessoas, às vezes, mais novas, elas têm essa dificuldade de teorizar, de captar, Sim. né? De pegar essas manhas, digamos assim. Inclusive, é uma dificuldade muito grande, Larissa, no português e na matemática. Eu pego hoje, na contratação, na última nós contratamos 10 novos profissionais e nós damos o treinamento, nós formamos o pessoal. E já na contratação, você vê a dificuldade, nós entrevistamos 200 pessoas para selecionar 10, e ainda nos 10, se fosse ser rigoroso nos testes, talvez ficasse com 2 ou 3. Então, o que a gente faz? No nosso treinamento, e aí entra o projeto de leitura na empresa, nós passamos uma vez por semana, a pessoa tem que ler um livro, fazer um resumo, um manuscrito, e apresentar na semana seguinte tentando vender o livro. Que legal. Que tipo de livro, assim? Qualquer livro. Nós temos uma biblioteca na empresa, a gente procura, eu principalmente, procuro direcionar o livro para aquilo que a pessoa tem mais dificuldade. Que bacana. E isso, só para ter uma ideia, isso dá um resultado fantástico. Com certeza. Quando eu comecei a dar o treinamento lá em 1999, não era um livro por semana. Era um livro por dia, que a pessoa tinha que ler, fazer resumo, apresentar no dia seguinte, tentando vender o livro. O que eu estava trabalhando com isso? A comunicação, a venda, o relacionamento entre as pessoas. Com certeza. Aí eu fazia um trabalho assim, a pessoa ia lá na frente, apresentava para os demais que estavam em treinamento. Os demais criavam dificuldades para comprar o livro e a pessoa tinha que ir se virando. E depois trocava. Depois ia a outra pessoa que leu tentando também vender. E começou a criar um negócio muito legal que o pessoal começou a levar essa ideia para casa. Adorei! Eu tenho colaboradores, por exemplo, que as esposas leem mais que eles hoje. Né? Eu tenho um caso ali que a esposa de um colega meu ali, ela já leu o ano passado 22 livros. Então eles começam a discutir mais ideias e menos pessoas. Então isso também tem o lado prático. Melhora muito a comunicação porque hoje tu pode ser um bom médico, tu pode ser um bom jornalista, tu pode ser um bom contador, tu pode ser um bom alfaiate, qualquer coisa. Se você não tiver uma habilidade para você vender o seu trabalho, você fica no prejuízo. Então a gente tem que ter uma compensação monetária por aquilo que a gente faz de bom. Tá, e o pessoal daí conseguia vender o livro? Conseguia. E ganhava alguma coisa? Não, era o exercício. Era assim, era o desafio. Era o desafio. Mas dentro desse treinamento não ficava só ali, né? Aí eu como economista,
Aham. Eu passava, numa semana, eu passo hoje ainda, né? Eu dou dicas de como uma pessoa pode fazer para se tornar um investidor, pequeno investidor no início, como controlar as finanças, porque quem gasta tudo que ganha não é feliz e não trabalha bem. Quem gasta mais do que ganha, Quem gasta mais do que ganha não consegue fazer qualquer trabalho bem feito, porque vai pensar só naquilo que tem para pagar. Exatamente. Então, não importa quanto você ganha, importa sim quanto você gasta. Adorei, estou adorando. A hora que o senhor me der um curso, o senhor me chama. Eu acho essas dicas assim, economista, uma dica para quem quer economizar. Exato. O senhor tem? Uma dica é a seguinte, e eu só aplico inclusive no treinamento. Procure guardar no mínimo 10% do que você ganha para você mesmo. Pague para você mesmo. Coloque você como um fornecedor. Então, todo mês, você vai pegar 10% do seu rendimento líquido, você vai botar numa conta sua, como se fosse uma poupança compulsória. E isso dá resultado. Show de bola, viu? Porque tu paga o leiteiro, tu paga o padeiro, tu paga o governo, tu não paga para ti mesmo. Então, e quem faz isso no final do ano tem o 14º. É verdade. Seu Tarcísio, nós temos que dar um tempo para o break e daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com o empresário Tarcísio Pegoretti. Tarcísio, tem um capítulo do seu livro, um livro, Uma Vida, Uma História, o sucesso de quem se dispõe a ensinar, inclusive para o pessoal saber, que eu achei bem interessante. Aliás, eu gostei muito de como é que foram nomeados esses capítulos, né? Já dizem um pouquinho do que é. E ele fala da mente, cadê aqui? Da mente do empreendedor, da mente vencedora. Exato. O que uma formação da mente vencedora? O que uma pessoa precisa ter para formar uma mente vencedora? A pessoa ela tem que ter o hábito de fazer planejamento, não agir por impulso, certo? E também observar aquilo que está acontecendo. Tem determinadas coisas que você faz que não te dão o resultado esperado. Então você tem que tomar essas lições, não como um problema, mas como uma oportunidade de aprender algo a mais. E a partir dali você consegue resolver e desenvolver um trabalho melhor. E a leitura, volto a falar na leitura, ela nos ajuda muito, né? Muitas das coisas que eu aprendi, eu não tive quem me ensinou. Eu fui nos livros, busquei as informações que eu precisava nos livros. E esse capítulo aqui, Princípios e Filosofias em Ação. Sim. O que ele aborda? São princípios que eu utilizo no meu dia a dia. De empreendedor. De empreendedor. Quais são os principais princípios? O princípio é o seguinte, primeira questão, você tem que ser muito correto, muito ético. Você não pode falar mal do teu concorrente. Eu estou falando agora de empreendedorismo. Você não pode falar mal do concorrente, muito pelo contrário. Muitas vezes um concorrente pode ser inclusive um parceiro. Você tem que atender o seu cliente tão bem quanto você gostaria de ser atendido. Você tem que respeitar os profissionais que trabalham contigo. Se você quer que eles o respeitem, você tem que dar muito mais do que você quer receber. E você tem que também, digamos, ser justo na remuneração desses profissionais e trabalhar em cima de resultados. O que é trabalhar em cima de resultado? Bom, se um profissional ele faz um bom trabalho, eu vou reconhecer isso de que forma? Através da remuneração. E muitos cometem um erro, eu vou até entrar aqui num ponto que é crucial. Há uns anos atrás, dizia-se que tem que chamar a pessoa ali na frente e elogiar em público. Eu vi que isso aí é um problemão. Porque a partir do momento que eu elogio um profissional em público, os demais vão se achar menores. Vão ficar enciumados. Da mesma forma, ao contrário. Eu não posso fazer uma crítica, levantar alguma coisa sobre um profissional em público. Então, eu criei dentro das empresas uma estrutura que os profissionais, eles têm os departamentos e cada supervisor de departamento chama o profissional para a sala para orientar e também para, se for o caso, elogiar ou chamar atenção para algum ponto. Então, é uma forma legal de você fazer, evita boatos, evita uma série de evita desperdício de tempo e as pessoas se focam naquilo que realmente tem que fazer. E quais são os principais desafios que o senhor vê hoje em dia? Por que tem tanta empresa que quebra, né? Quais são os principais desafios
Uma das questões ali é a instabilidade política e econômica, no Brasil principalmente. Nós estamos vivendo numa era muito complicada. Então, inclusive, no nosso caso, como nós trabalhamos para entidades de classe, na Direta Sistemas, que é uma das empresas, o nosso segmento são assessoria econômica a associações, federações, confederações e sindicatos. Inclusive, o nosso primeiro cliente é aqui de Itajaí, que é o Sindicato dos Professores, que é o cliente número 1, que ainda é nosso cliente. Olha só. Os mais de 1.650 clientes que nós temos, o número 1 ainda é nosso cliente. Então, houve agora essa reforma trabalhista, então tirou um pouco de força dessas entidades, inclusive na questão financeira, porque tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical. Mas não foi feito um processo, digamos, de retirar aos poucos, simplesmente o governo foi lá e tirou. Então, essas decisões muito rígidas, muito de impacto, não deixam muitas vezes que as empresas, as entidades se reorganizem dentro de um tempo. Isso aí prejudica o mercado. Então, o exemplo também, a Bolsa de Valores. Eu tenho ações também na Bolsa, também sou investidor. Teve uma semana ali que a Bolsa caiu 20%, mas em função de quê? Em funções de má gestão política, de informações desencontradas, será que o cara fica, será que o cara sai? O PSDB vai apoiar o governo, não vai apoiar? Então, tudo isso aí atrapalha muito as empresas. Inclusive, os investidores externos, muitos deles retiraram o capital do Brasil. E isso fez com que a Bolsa caísse. Então, caindo o mercado financeiro, toda a economia fica meio que prejudicada também. São 4 empresas que o senhor tem, isso? Sim. A Direta Assessoria Sistemas. Econômica de Informática, é isso? É isso. Direta Sistemas, que é Direta Assessoria Econômica e Informática Limitada. Isso, a Sonare do Brasil, que é uma Sonare. empresa de pesquisas. É uma Sonare é empresa de pesquisas de opinião, inclusive nós fizemos várias pesquisas já no sul do Brasil. Fizemos uma em 2015, os hábitos do consumidor de Indaial, por que o indaialense compra fora? E por que eles compram fora? Eles compram fora, na época, né, eles compravam fora, porque, por exemplo, nas cidades vizinhas a arquitetura estava melhor, estava mais bonita. O outro detalhe é a questão de atendimento. Né? O atendimento, por exemplo, mais amigável, dá mais resposta mais rápida, né? Com exceção de alguns estabelecimentos, que eu moro em Indaial, compro em Indaial, mas tem muita gente que não compra pelo próprio atendimento. E, inclusive, também tem fator preço, qualidade, variedade. Né? Agora já está havendo umas mudanças bem legal lá, então o pessoal está ficando mais. Então, a pesquisa, na verdade, ela não foi encomendada por ninguém. Quando eu montei a empresa, em 2014, eu pensei, eu vou fazer um trabalho para mostrar que estamos no mercado. E fiz reunião com o CDL, fiz reunião com o setor de desenvolvimento econômico do município, justamente para chamar a atenção desses pontos. Só para ter uma ideia, Larissa, eu fiz essa mesma pesquisa em 1994, quando eu abri a Direta, lá em Pomerode. E também houve uma melhora significativa no mercado depois da pesquisa. Porque é um estudo onde você vai fazer um trabalho dirigido para algo que tem uma solução. O senhor é um pesquisador, então? Também faço pesquisas. Tive que fazer muitas pesquisas em 1996, quando eu comecei a Direta, porque eu tinha que complementar a minha renda. Então, quando eu me formei em economia, eu tive que fazer um trabalho e eu tive que fazer uma pesquisa. Aí eu fiz um programinha em COBOL, na época eu era programador, para tabular dados, porque não tinha software para fazer isso aí no mercado. Aí eu fiz 12 pesquisas eleitorais em 1996, que me ajudaram a me manter no mercado. E as suas empresas, você cria elas, você tem a ideia através de pesquisas do que falta no mercado, ou é mais intuitivo? Eu digo assim, é mais pela necessidade do mercado e também pela minha vontade de realizar algo. Eu sou sonhador, eu executo e eu realizo, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer a empresa de pesquisa, é porque tinha um colega meu que já tinha trabalhado comigo na Direta, que é o Anderson Bal, e eu pensei, vamos criar
uma empresa de pesquisa. Ele já tinha trabalhado comigo, ele já sabia como funcionava, e aí eu coloquei ele como, né, eu entrei como investidor, ele como sócio, ele executava já os trabalhos. A construtora da mesma forma, eu sou o investidor. O Vanildo, que é o meu sócio lá, é ele que toca as obras. Já estamos no 3º prédio e assim a gente vai tocando os negócios. A ITM Apps, que é essa empresa de aplicativos, foi em 2014 também que idealizamos, e ali eu partiu de quê? De uma pesquisa que eu fiz em Brasília, que eu fui atender um pessoal meu, que tinha um congresso dos sindicatos de trabalhadores em condomínios em Brasília. E eles levantaram uma série de problemas, como por exemplo, o livro de ocorrências dentro de um condomínio é a maior dor de cabeça, porque quando tu passa lá, registra uma ocorrência, o outro passa lá e vê, tá falando mal de mim, tá falando mal. Então tudo isso aí me despertou, como é que eu poderia resolver esse problema? Aí criou o aplicativo. Aí nós criamos o aplicativo que é feito tudo por dentro, não vai pelo Zap, nada, é tudo por dentro do aplicativo. As pessoas se comunicam através do aplicativo. Inclusive agora, dia 22 de novembro, estamos realizando o 3º InovaCondo em Blumenau, para falar justamente dessa problemática que é a gestão de condomínios. E eu sei que o senhor tem uma construtora também. Sim. Ele me falou que era pequena, 6 prédios, 6 não, andares. estamos no 3º. É um negócio que está começando. Está começando. Mas claro. assim, eu tenho um pessoal bem fixo ali, já estamos no 3º ano, é um prédiozinho por ano ali. E aí, inovador, sistema de leituras nas empresas. Projeto de leitura. Isso, é o projeto de leitura. Isso. É o projeto de leitura nas empresas, que é o que eu utilizo no treinamento da Direta e já estou utilizando também nas demais empresas. Porque tem dado resultados. Sim. Né? Resultados significativos a nível de assessoria, a nível de ganho de tempo. Inclusive, há 10 anos atrás, que eu já estava aplicando, tinha uma outra empresa de Blumenau, que era a EduSoft, eles tinham um sistema para educação. Na época eles tinham praticamente a mesma quantidade de clientes que nós tínhamos. Eu, na época, tinha 22 funcionários, eles tinham 44. E eles me vieram me questionar como é que eu conseguia atender todos os clientes, na época, na região sul do Brasil, com poucos funcionários. E aí eu expliquei para eles que eu tenho esse projeto de leitura, que o pessoal começa ganhando um valor X, mas vai trabalhando em cima de resultados. Foi bem legal assim, a conversa com os proprietários daquela empresa. E, por exemplo, assim, o que o senhor acha fundamental, né? A pessoa ela tem um sonho, Sim. mas muitas vezes esse sonho ele não vai de encontro com as necessidades do mercado. Exato. E aí? O que você faz? Aí eu digo o seguinte, tem 2 perfis. Ou você pode ser um bom empreendedor, ou você pode ser um bom intraempreendedor, que é o profissional dentro da empresa. Tem pessoas que não têm perfil para ser empresários, por exemplo. Como é que o senhor vê isso? O senhor percebe isso na pessoa? Eu tenho várias pessoas que já passaram pelo meu treinamento, que trabalharam na Direta, inclusive, que hoje têm negócios. Que começaram um negócio, estão bem nos negócios. Inclusive, um dos palestrantes da quarta-feira é um ex-funcionário meu. Eu acredito o seguinte, para ser empreendedor tu tem que ter sangue frio, tem que ter um pouco de, tem que ser resiliente, tem que ter uma resistência, uma persistência, uma tolerância. Nervos de aço, quase. E assim, estudar o mercado, porque na verdade quem inclui, quem exclui é o mercado. Né? Não é eu, vou dizer, a empresa não está bem, o mercado. Por isso que eu tenho que observar o mercado. Então, o intraempreendedor, que é o bom profissional da empresa, ele pode ser tão bem remunerado quanto um empresário, entendeu? Desde que ele também se aplique e estude. Tem quantos funcionários de empresas hoje no Brasil e no mundo que ganham muito mais que os próprios diretores da empresa? Conheço vários. Né? Da mesma forma que eu acho que um bom empresário, ele tem os dividendos do trabalho que ele faz. É isso aí, seu Tarcísio, nós temos que terminar a nossa entrevista, só para o pessoal saber onde é que tem acesso ao teu livro. Nós temos, através do telefone 3394-0800. 047? 047. Nas APAES de Pomerode,
É um projeto até legal o pessoal saber que todo o dinheiro é revertido para Todo a PAI. o dinheiro, eu fiz material de 3 mil, toda ela será destinada às APAES. Eu estou com a APAE de Indaial, né? Na APAE de Indaial já tem uma receita de mais de 6 mil reais já com a venda dos livros. Olha só que bacana. Começamos agora um trabalho na APAE de Pomerode na semana passada. E eu tenho um colega, um cliente meu lá de Concórdia, que a esposa dele trabalha na PAI, vai vir buscar uns livros também para direcionar lá. E no sábado agora vai ter uma reunião com 11 APAES da região, que me convidaram para participar, onde eu vou procurar ver de que forma nós podemos ter um resultado melhor para a venda dos livros. E é isso aí, então, seu Tarcísio, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo até aqui. O perfil do senhor, ele vem bem de encontro com o nosso programa, até porque quando eu idealizei esse programa, a minha ideia era, eu acho tão difícil empreender, né? A gente vê, às vezes, tantas pessoas se dando bem, outras nem tanto, então é muito bacana ter o senhor aqui conosco, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de passar mais uma informação. Eu tenho até no verso do livro ali, se você olhar, o sonho de todo empreendedor é ver a realização prática daquilo que idealizou. Essa uma frase. Verdade, é verdade. E é isso aí, pessoal. Quero fazer um agradecimento bem especial também para o curso de estética da Univale de Balneário Camboriú, pela produção do meu make, do meu hair. E também para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. E a você, nosso telespectador, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus e uma semana maravilhosa para vocês.